Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Graça, paz da parte do Senhor a todos nós que aqui nos encontramos nessa noite para mais um estudo bíblico e também uma noite de intercessão, de oração, como sempre fazemos a cada quarta-feira. A leitura dessa noite está na terceira carta de João, a partir do versículo de número 9, eu vou ler do 9 até o 12. Terceira João, versículos de 9 a 12 é o texto que nós vamos ler. Que diz assim a palavra: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Nessa terceira carta de João, a gente tem assim a conclusão dos escritos joaninos, das três cartas que João escreveu, do Evangelho. E outra vez aqui o autor, ele se apresenta não com seu verdadeiro nome, o nome pessoal, mas com o título que realmente os seus leitores o chamam, o reconhecem. Veja que ele se apresenta como o presbítero. O presbítero ao amado Gaio. É assim que o autor se apresenta aqui para os seus aquelas pessoas a quem ele envia essa carta, né? Então, quem recebe a carta, o destinatário, é esse homem, é Gaio. Há alguns Gaios no Novo Testamento, né? Ou pelo menos aparecem 3 Gaios no Novo Testamento. Um de Corinto, esse Gaio de Corinto, depois ele foi batizado por Paulo e tornou-se hospedeiro de Paulo e depois da igreja. Então, esse ficava lá para o lado de Corinto. Tem um Gaio também na Macedônia, ligado a Aristarco de Tessalônica. E tem um Gaio que é chamado Gaio de Derbe, da cidade de Derbe. Esse viajou com Paulo na última viagem missionária, pelo menos até Troade ele esteve com Paulo. E de acordo com a tradição, provavelmente uma tradição aí por volta do século IV da nossa era, foi esse último Gaio, esse Gaio de Derbe, que a terceira epístola de João foi enviada. Foi enviado para esse último Gaio. Seria Gaio de Derbe, esse Gaio que vai ser o destinatário, né? Dessa carta. Segundo uma tradição, ele teria sido o primeiro bispo de Pérgamo, mas a gente não tem como confirmar isso
de uma maneira concreta, definitiva, né? De qualquer forma, era um nome comum naqueles dias, esse nome Gaio. Era como José, como João, como esses nomes de hoje, né? Então, o certo é que ele era uma pessoa que ocupava uma posição de responsabilidade e uma posição de liderança nessa igreja local. Ao que parece, aquelas pessoas que andavam viajando, chamados evangelistas, itinerantes, que iam de igreja em igreja, na ausência dos pastores, na ausência dos missionários, esses irmãos que chegavam na igreja para trazer uma palavra, ele se hospedava com esse Gaio. Ele era o homem que franqueava a sua casa. Provavelmente também, né, é por essa razão que Paulo escreve com tanta franqueza. É uma carta franca, falando de outra pessoa, falando de Diótrefes. Paulo não ia falar essas coisas a não ser com alguém que ele dissesse assim: não, esse é líder da igreja, eu posso falar com ele, eu posso escrever a ele, eu posso abrir o coração para ele. Então Gaio era alguém amado, respeitado na comunidade e que tinha um apreço muito grande pelo presbítero, por João. Era uma liderança benquista dentro da igreja, confiada, uma liderança confiável também, por conta do seu próprio testemunho. E isso fica evidente quando os crentes dessa igreja falam sobre isso para João. Eles tinham visitado a igreja, alguns irmãos visitaram a igreja na qual Gaio mantinha essa posição de responsabilidade e tinham visto o quanto ele era uma liderança capaz, uma boa liderança. E eles deram então para Paulo um bom relatório. Eu disse: olha, aquele irmãozinho lá, aquele líder lá da igreja lá, ele é uma pessoa, não só uma pessoa benquista, mas uma pessoa muito capaz no trabalho que ele faz junto com a igreja. E duas coisas se destacam nesse trabalho que ele faz. Primeiro, Paulo diz assim para ele: a verdade está em ti. Essa é a primeira coisa. E segundo, a tua caridade. Ou seja, Paulo está dizendo: a tua verdade, ou a verdade daquilo que tu ensinas, está muito evidente, e também o teu carinho, a tua caridade, o teu respeito para com as outras pessoas. Esse era o testemunho de Gaio. Era um homem que era fiel à palavra que ele havia recebido. Daí essa expressão, a verdade que está em ti. Era um homem que aprendeu com o apóstolo e se mantinha fiel àquilo que tinha aprendido, e também exortava, ensinava com respeito, com atenção para com as pessoas. Era um cristão que a gente pode dizer assim, uma pessoa equilibrada, um crente maduro. Era alguém aberto e transparente, que estava deixando sua luz, seu testemunho brilhar entre as pessoas. Então, a verdade daquilo que ele falava, o seu amor cristão, era algo que era reconhecido das pessoas daquela igreja e daquela comunidade.
E veja que há uma menção que diz que até os estrangeiros puderam ver o mérito de primeira grandeza e puderam dar testemunho daquilo que esse homem fazia, da boa acolhida que ele fazia. Por isso que João começa essa carta dizendo essas coisas. Eu te saúdo porque eu fiquei muito feliz, contente pela vinda dos irmãos que estiveram aí, versículo 3, e pelo testemunho da verdade, mostrando como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que essa. A palavra daquele homem lá naquela igreja era uma palavra irrepreensível. Praticando o bem com as pessoas, dando bom testemunho do teu amor. Ele vai falando isso, versículo 5, versículo 6. Então assim era esse homem chamado Gaio. João afirma, olha, eu estou muito contente com isso. Por quê? Porque é bom você ter a preocupação de deixar a sua igreja ou deixar aquela comunidade que você atua, deixar porque você vai ter que viajar, que você vai ter que sair, e você não ficar preocupado, não. A pessoa que está lá à frente, a pessoa que vai falar, a pessoa que vai estar lá ministrando, dando ajuda, é de inteira confiança. Eu fico tranquilo, porque não vai falar bobagem, não vai ensinar doutrina errada, mas vai ensinar a palavra que deve ser ministrada, a palavra de Deus. Então ele sentia, Gaio, um verdadeiro amor paternal pelas pessoas às quais ele falava. E Paulo diz, olha, tu estás andando na verdade. Eram cristãos que estavam integrados e não havia dicotomia no sentido entre a profissão de fé e a prática da vida cristã. Então essa conformidade, essa combinação, esse fato daquilo que faz e aquilo que diz ser a mesma coisa, João diz assim, isso me traz a maior alegria. E João destaca aqui 3 características da hospitalidade praticada por Gaio, a partir do versículo 5. Primeiro, ele diz que era e é assim que deve agir todos os cristãos. Não é só Gaio que deve ser dessa maneira, mas todos nós, todos os cristãos devem agir dessa maneira, devem ensinar a verdade e devem praticar o amor para com as pessoas, com o estrangeiro, que era uma coisa muito difícil, esse respeito aos estrangeiros, como também nesse mundo que nós vivemos hoje, é cada vez mais difícil. A gente diz assim, não, você chega, você viaja, você vai para qualquer lugar, você vai ser bem recebido, que nada. As pessoas cada vez mais se fecham nos seus países, seus lugares, se fecham em si mesmas e não querem saber de estrangeiro. Tem um irmãozinho uma pessoa da minha relação que se mudou agora para Portugal e está trabalhando lá, e essa semana, esse dia ele mandou um áudio quase chorando, porque está trabalhando num restaurante, sei lá, e quando ele fala, ele diz que alguns clientes, alguns portugueses, quando ele fala e que eles percebem que é um estrangeiro, é um brasileiro, ele disse, alguns dizem assim, não quero ser atendido por você não. Aí chama o dono, só vai ser recebido por... Aí ele, poxa, aí eu falo com ele, rapaz,
Você vai ter que enfrentar isso aí, vai ter que... Essa atitude, isso vai se encontrar em qualquer lugar. Em Portugal, na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Se você está junto com alguém que é de sua afinidade, tudo bem, tu nem percebe muito isso. Mas se você sair sozinho e tal, vai enfrentar isso. Rejeição. Entende? Por isso que a Bíblia, desde o Pentateuco, desde a Torá, honra, respeita o estrangeiro. Porque o estrangeiro é assim, é maltratado. Entende? Não é aceito. Então, ali onde Gaio estava, havia muitos estrangeiros. Mas havia muita intolerância. Gaio não era assim. Gaio era o homem que tratava bem essas pessoas. A gente diz assim, em 1989 caiu o muro de Berlim. Caiu o muro que separava dois mundos. Mas há muitos muros levantados por aí afora. Muros de intolerância. Intolerância étnica, racial, de gênero, intolerância religiosa, intolerância de postura política. Há todo tipo de intolerância, todo tipo de muro as pessoas levantam. A questão não é só muro físico, não. A questão são muros que nós construímos, que nos separam das pessoas, que faz com que as pessoas sejam nossas inimigas. Não tem parede física nenhuma, mas tem um muro ali no meio. Por quê? Porque tem uma intolerância. Então João olha para esse homem chamado Gaio e elogia Gaio porque ele é alguém que trata bem todas as pessoas. João destaca o que Gaio fez e o que ele fará. Já deixa encaminhado como deve ser o tratamento das pessoas que procuram a igreja. E creio que João faz isso preocupado com a influência que pessoas como Diótrefes, que está aqui o nomezinho dele, versículo 9, a influência que pessoas como essas podem exercer na mente de Gaio ou na mente de qualquer pessoa. Ou seja, as pessoas não devem somente ser acolhidas, mas ela deve também receber fortalecimento, provisões, tais como alimentos, dinheiro para a continuação da sua viagem. E aqui está se falando acerca daqueles que são os itinerantes, aqueles obreiros, aqueles pregadores itinerantes, devem ser encaminhados na sua jornada, devem viajar pregando o nome de Jesus, mas ter apoio daqueles que já pertencem à comunidade, já pertencem ao reino. Porque essa gente aqui, no caso da Bíblia, foram os primeiros pregadores itinerantes. Não receberam nada dos gentios. Portanto, deviam naquele tempo ser bem recebidos, e a igreja devia participar com alegria do seu ministério, apoiando esse trabalho, como a gente faz hoje, apoiando o trabalho de missões, apoiando aqueles que são enviados, que estão em outros lugares. Não devemos esperar iniciativas seculares, a igreja que deve fazer todas essas coisas, de modo sério, de modo honesto. Agora, tinha um problema grave ali na igreja, né? Apesar de ter um homem como Gaio ali, que amante da verdade e amoroso para com as pessoas, havia problemas sérios ali, porque havia um Diótrefes. Quem é esse Diótrefes? O versículo 9 diz assim:
Diótrefes era aquele que gosta de exercer a primazia entre eles, entre os da igreja, e não nos dá acolhida. É essa forma de falar de Diótrefes. Ou seja, Diótrefes é o sujeito mandão. É aquela pessoa que pensa que a igreja é dele ou dela. É a pessoa que quer mandar na igreja, que quer fazer tudo do seu jeito. É aquele que se coloca como dono. Olha, aqui vai ser do meu jeito, aqui vai ser assim. Quem não gostar, que vá embora, que desapareça. Tem essas pessoas. Quando o sujeito age dessa maneira, é Diótrefes. Tem muitos Diótrefes por aí afora. É muita gente assim que a gente vê falar. Ó, fulano de tal é dono daquela igreja ali, hein? A igreja só faz o que ele quer que faça. Se ele disser que não, vai ficar complicado. Não vai ter jeito. Porque era o dono. Diótrefes, o nome dele aparece assim no grego como Philoproteusen. Essa palavrinha aqui só aparece uma vez no Novo Testamento. Philoproteusen significa aquele que só quer estar no primeiro lugar, aquele que é amigo do primeiro lugar, aquele que quer um lugar de destaque. A gente pode traduzir essa palavra por várias expressões assim: gosta de estar em evidência, ou no modo simples, gosta de aparecer, gosta de ter seu nome mencionado. A tradução aqui colocou uma coisa assim mais elegante: aquele que gosta de exercer a primazia, que se a pessoa não tiver muito cuidado, nem entende bem o que isso está dizendo. Isso aqui não é um elogio, isso aqui é uma denúncia. Esse sujeito aqui é uma pessoa ruim. Na verdade, Diótrefes era uma liderança também dentro da igreja, mas ele se recusava a receber os evangelistas que vinham itinerantes, que vinham passando pela igreja para trazer uma palavra, uma coisa que era muito comum na antiguidade. Então ele não recebia esses evangelistas e não queria que ninguém da igreja desse acolhida a essas pessoas. Tudo indica que João escreveu uma carta para a igreja, sem ser essa, mandou essa carta por alguém, e essa pessoa chegou lá, entregou para Diótrefes, e Diótrefes não deu notícia dessa carta para a igreja. É uma carta que se extraviou. Provavelmente ele, isso aqui é de quem? De João? Rasgou a carta. E a igreja não teve conhecimento da carta de João. Quer dizer, era uma pessoa que agia dessa maneira. Não aceitava a instrução de ninguém. Não reconhecia a autoridade pastoral de João. Achava que só o que ele pensava é que era o certo. Era um narcisista. Era alguém que era ele e ele, pronto. Sou eu e acabou. Não adianta. Eu lembro de um colega meu que pastoreou uma igreja aí num certo lugar, que não precisa falar o nome, e aí ficou lá um ano, acho que não passou 2 anos, e eu perguntei para ele depois: mas você saiu tão rápido? Você não ficou quase nada nessa igreja? Foi que houve? Ele disse: rapaz, não dava para pastorear. Tem fulano de tal lá, que eu inclusive conhecia essa pessoa, fulano de tal que era um homem rico, é verdade, um homem rico. E então, a gente estava na igreja, na assembleia, e o homem estava lá, sentado. Aí o pastor dizia assim: irmãos, igual eu estou falando assim, vamos fazer um palco aqui, que vai ficar bonito, não sei o quê.
e tal, e o que é que os irmãos acham? Aí a igreja ficava toda assim, aí disfarçadamente olhava para o dito cujo. Se ele fizesse assim, acabou. Não tinha mais pago, não tinha pintura, não tinha restauração. Se ele fizesse assim, aí o pessoal ia, voltava. Inclusive porque ele, como era uma pessoa de posses, muitas daquelas pessoas eram até empregados dele, trabalhava para eles em alguns lugares. Provavelmente ficava pensando assim: é capaz de eu perder meu emprego, e aí não vou votar contra o que fulano está dizendo, ou como ele está pensando, é uma série de coisas. Aí esse colega me falou assim: não dá para pastorear assim não, pai. Eu preferi sair fora, deixar, porque não vou ficar numa igreja que só uma pessoa que decide, e as outras têm medo. E aí eu me lembrei logo de quem? Diótrefes. É esse aqui, é o dono da igreja aqui dele. Você vê que uma pessoa com a autoridade de João, mas com dificuldade de se comunicar com essa igreja, porque esse homem aqui impedia. Olha como ele diz aí, ó. Ele gosta de exercer a primazia. Ele, versículo 10, ele não acolhe os irmãos, como impede aqueles que querem recebê-lo, e os expulsa da igreja. Não é a igreja que expulsa, é ele próprio que expulsa aqueles que dão acolhida aos missionários, aos pregadores itinerantes. Quer dizer, Diótrefes fizeram assim, ele colocou que essa igreja é minha. Então todos os membros da igreja tinham que obedecer a ele, senão ele excluía essas pessoas da igreja. Então o problema de Diótrefes não era um problema teológico, era um problema de ambição pessoal. Ele diz aqui: quem manda sou eu. Queria prestígio pessoal. Alguns comentaristas já acham que era uma pessoa que fazia parte de algumas famílias nobres, antigas, que pertenceram à aristocracia grega, da velha cidade real ali. Então ele queria exercer ali uma espécie de um episcopado, e ficava incomodado com a autoridade apostólica de João. Era um sujeito presunçoso e arrogante. Isso é o que ele era. João, por seu lado, achava que o problema de Diótrefes era um problema moral. A raiz do problema era o pecado. Ávido de poder, ávido de posição social, portanto, totalmente contrário aos princípios do Evangelho. Aí João diz assim: olha, irmãos, se eu for aí, vou dizer publicamente dos seus erros. João não está com medo não. João está falando aqui de um modo assim muito claro, né? Se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Eu vou dizer na cara dele, versículo 10, que ele está errado. Vou exortá-lo publicamente perante a igreja, e poderia até exercer algum tipo de ação disciplinar contra ele. A gravidade da atitude de Diótrefes é exposta em 3 fases aqui. Primeiro, era uma pessoa que profere palavras maliciosas contra as outras. Essa era uma atitude dele. Segunda, era alguém que desafiou João
recusando-se a receber e acolher os missionários. Terceiro, impedia aqueles que queriam receber os missionários e até expulsava essas pessoas da igreja. Aí o que é que João faz? Exorta Gaio e exorta Demétrio. Versículo 11: não imiteis aquilo que é mal, senão aquilo que é bom. Ele fala com Gaio e ele fala com Demétrio. Olha, não sigam esse mau exemplo. Não sejam como esse homem, porque aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, não conhece a Deus. É uma pessoa perversa, ruim. Então, meus irmãos, a gente pode dizer assim: olha, a igreja tem gente boa como Gaio, tem gente boa como Demétrio, mas tem gente ruim como Diótrefes. O que a gente precisa é saber como lidar com essas pessoas, como nos conduzir com essas pessoas, sabendo de uma coisa, nós que aqui estamos, né? Saber que nenhum Diótrefes, nenhuma pessoa vai destruir a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo não vai ser destruída por uma pessoa. Uma pessoa dessa causa mal, uma pessoa dessa causa incômodo, uma pessoa dessa perturba, uma pessoa dessa tira o sono da gente. Isso é verdade. Isso é verdade. Você lida com certas pessoas, determinado momento, determinado dia, determinada manhã, determinada noite, tu passa um dia enjoado. Aquela pessoa te perturbou, te incomodou. Os Diótrefes fazem isso, mas ele não vai destruir a igreja não, que é a igreja de Cristo. Então isso a gente tem que colocar no nosso coração. Isso não vai destruir a igreja, vai me chatear, é verdade. Eu sou de carne e osso, vou ficar chateado. Mas vamos confiar em Deus. Uma pessoa dessa profere mentiras, mas a verdade vai prevalecer, porque nós estamos na igreja de Cristo. Essa pessoa pode me tirar o sono, mas não vai me tirar a salvação, sabendo que Deus vai fazer justiça. No final Deus faz justiça. O fim de um Diótrefes desse nunca vai ser um fim bom. Uma pessoa que vive perturbando, incomodando desse jeito, não vai ter um fim bom. Vai morrer e não vai deixar saudade. Vai morrer e vai dizer assim: já vai tarde. Porque é assim com essas pessoas. Você olha Demétrio, olha como Paulo fala no versículo 12: quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e o nosso testemunho é verdadeiro. Então Demétrio está aí, Gaio está aí, tem gente boa, você não está só. Não desanime porque tem um que destoa. Não desanime com isso não. Tem gente boa na igreja, tem gente que soma com você, tem gente que diz: olha, conta comigo, eu quero ajudar. Isso é que importa. A obra caminha assim. E tem aqueles que não querem nada. Então João termina dizendo assim: olha, a paz de Deus, eu quero deixar a paz com toda a igreja. Eu quero orar, e orar por quem? Eu quero orar por Gaio,
Porque onde tem uma igreja que tem os Diótrefes, os Gaios, os Demétrios, os Joãos, os Antônios, os Josés, essas pessoas que exercem liderança, precisam da ajuda, da oração da igreja, da sabedoria que vem de Deus, precisa ter paciência, precisa ter discernimento espiritual para fazer a coisa certa. Então ele diz, olha, cumprimento meus amigos, nome por nome, e espere numa próxima oportunidade que eu estarei aí de viva voz para conversar com todos vocês. Então, portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos livre dos Diótrefes dessa vida e coloque do nosso lado Demétrios, Gaios e outras pessoas de boa índole para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.